Meu nome é David, tenho 26 anos. Meu nome é Ana, tenho 28 anos. A gente é casado já há 5 anos. A gente fez o processo de coaching individual junto com o Thiago. E estamos aqui para falar para vocês quais foram os principais pontos dentro de um casal no coaching individual, né? Embora a gente é um casal, a gente fez separadamente e foi muito importante os dois fazerem o curso junto, né? Porque destacou bastante as nossas diferenças e é justamente nas diferenças onde a gente descobriu que dá pra gente se completar. A gente brinca muito com os negócios dos perfis, né? Meu perfil é totalmente dominante e conforme, então sou aquela pessoa que tem mais autoridade e mais seguro na base, né? E o meu perfil, ele é influente e conforme. Então, eu sou aquela pessoa que gosta muito de falar, gosto muito de passear, gosto de sair de casa, gosto de ver o mundo e gosto de tudo super certinho. Então, o tapete não pode estar fora do lugar, a cozinha não pode estar suja, quando sai de casa tem que ter a casa limpa antes de sair. E quando a gente procurou o Thiago, a princípio a gente tinha questões para resolver fora do nosso casamento também, mas as questões do casamento elas eram as mais importantes e eram as que mais assim Causava impacto nas nossas vidas, né? causavam impacto. O David ele me irritava demais assim, até respirando ele me irritava. E eu precisava muito entender o porquê. E quando a gente começou o processo com o Thiago, na primeira sessão, eu fui primeiro. Então, nessa primeira sessão, eu descasquei o David pro Thiago. Eu, botei tudo a culpa nele, tudo que acontecia era culpa dele. E hoje, terminando as sessões, então a gente já está indo para a última sessão, eu não tenho mais o que descascar dele, porque hoje eu consegui perceber que o diferencial dele me complementa. Então hoje ele continua tendo as atitudes dele, mas eu percebo que ele não faz isso para me provocar. Ele faz isso porque ele é assim. E hoje eu consigo perceber como lidar com isso de uma forma que não vai mais prejudicar a nossa relação. Então eu já falei pro David e eu continuo falando que a melhor parte do nosso casamento é agora, depois de 5 anos casados, a gente namorou 4, estamos casados há 5 anos, e agora que o nosso casamento deu certo, sabe? Porque hoje eu consigo saber como é o perfil dele, qual é a linguagem do amor dele e consigo lidar com isso da melhor forma possível. Da mesma forma, a Ana comentou, a gente chegou num ápice e diz assim, ou a gente resolve isso agora, ou o nosso casamento acaba, porque tava nós dois irritados com ambas as coisas, né? Pelo fato dela ter um influente no perfil dela, ela fala demais e fala por tudo e pergunta demais. Então, eu consegui compreender que isso ela não fazia por propósito, né? Então, a pessoa que tem um perfil influente, ela não consegue focar, não consegue prestar atenção em somente uma coisa. Ela observa tudo ao seu redor e tem contato com tudo ao seu redor. Então a memória dessa pessoa também ela é um pouquinho mais baixa, né? Então ela não consegue lembrar. A gente ia sair de casa, ela tinha que verificar 2, 3 vezes se o ferro estava fora da tomada, se todas as janelas estavam fechadas, se a secadora estava desligada. E, tipo, coisas que levavam 30, 40 minutos para fazer a mais, né? E eu entendi que não era de propósito, né? Então eu resolvi eu mesmo tomar por consciência e dizer assim, não, então se ela não consegue lembrar, então eu vou assumir esse papel, eu mesmo vou fazer, que eu já consigo lembrar das coisas, já consigo dizer assim, não, tenho certeza que eu fiz isso. E como foi comentado, as nossas diferenças hoje elas se completam. Então a gente sabe que onde é um ponto fraco de um, é o meu ponto forte, ou é o ponto forte do outro. E a gente consegue alinhar a nossa relação assim. Nós sempre tivemos uma relação sempre na base da conversa, a gente gostava de conversar bastante, deixamos sempre bem claro e alinhado o que estava gostando, o que não estava gostando. A nossa conversa na maioria das vezes era eu falando e ele escutando, mas dava certo. E o fato de brigar entre casal, acho que a gente nunca teve uma discussão assim, porque eu deixava ela sempre falando sozinha, virava as costas e saía.
Então, no processo a gente consegue entender muita coisa individual de cada um e levar isso para dentro de um casal, né? Eu tinha às vezes medo de abrir com a minha esposa, com a Ana, em questão de finanças, porque eu trabalho, ganho meu salário, ela também trabalha, ganha o salário dela, e a gente juntava todas as nossas rendas, todas as nossas economias para pagar todas as contas e resolver o que a gente ia fazer, guardar dinheiro ou reservar uma parte para a gente gastar. E a gente esquecia que a gente tinha sonhos, né? O nosso sonho de casal. A gente nunca trabalhava em prol do nosso sonho de casal. Porque justamente a gente nunca tinha dinheiro para isso. E depois que eu percebi que essa minha falha prejudicava os nossos sonhos, eu mudei completamente. Hoje a gente senta, a gente conversa abertamente sobre isso, nossas finanças são as mesmas, só que agora a gente tem tudo mais esclarecido, mais claro, né? Deixo, mesmo sendo dominante, conforme com as coisas tudo alinhadinha, eu deixo as finanças tudo na mão dela. Hoje ela cuida das nossas finanças como casal. Ela sabe no que a gente pode gastar, no que a gente não pode, no que a gente pode fazer. Ela que mantém todo o controle. E é uma dinâmica legal, porque isso também fortalece ela e me tira um pouco da responsabilidade. Todos nós dois sempre fomos livres, né? A gente sempre teve bastante autonomia para decidir o que eu vou fazer. A gente sempre se encontrou com amigos, saímos para tomar uma cervejinha, comer alguma coisa fora, alguma coisa assim, mas tudo bem na base da confiança, na base do amor mesmo, né? E isso fortaleceu ainda mais dentro do processo. Sem contar que é Deus, né? Em uma das sessões individual que eu tive com o Tiago, eu realmente cheguei na conclusão que Deus agiu no nosso casamento e no nosso namoro desde o início. Foi através dele que a gente se conheceu e hoje a gente está realizando um dos nossos maiores sonhos, que é o nosso apartamento, que é do nosso jeito. Então, essa realização desse sonho, ela só veio através do coaching. Ele era um sonho, mas ele era um sonho guardado na gaveta, porque eu particularmente achava que a gente nunca ia ter dinheiro para fazer aquilo, de que forma que a gente ia começar, porque a gente não tinha dinheiro guardado para aquilo. Eu queria muito vender a casa que a gente morava, mas não sabia de que forma fazer isso. Então tudo aconteceu da forma certa e no momento certo, que foi através, durante o período do coaching ali com o Tiago, tudo isso aconteceu e hoje a gente está batalhando pela estruturação do nosso apartamento, né? Tá deixando ele da forma como a gente quer, do jeito que a gente quer. Hoje eu tenho a sensação que a gente tá começando uma nova vida em um novo lar e de uma forma totalmente diferente. Então é como se o nosso casamento tivesse realmente tido uma segunda chance, mas em um local diferente, de uma forma diferente. E meu Deus, assim, eu só tenho a agradecer tanto ao Tiago, que foi quem nos ajudou, a Ede, que foi quem apresentou o Tiago pra gente, e a Deus, assim, por permitir que a gente tivesse esse momento na nossa vida, porque até eu já comentei com o Tiago nas outras sessões que realmente, assim, se ele não tivesse entrado na nossa vida, hoje a gente não estaria aqui para contar isso dessa forma, a gente não estaria nem juntos mais, eu acho, né? Porque era, assim, uma situação que a gente sabia que a gente se amava muito, que a gente se ama muito, que a gente queria continuar juntos. Mas não se suportava mais. Mas a gente não se suportava mais e não sabia mais como fazer o negócio dar certo. E hoje a gente percebe que não existe fazer o negócio dar certo, existe entender um ao outro, os dois se completarem e viverem juntos. Então hoje o tempo que eu passo com o David, ele não é mais um tempo que é um tempo assim que eu preciso me dedicar muito para estar lá junto com ele. Hoje ele é um tempo gostoso, ele é um tempo livre, um tempo agradável. Hoje o David sai de casa, parece que eu tô realmente sozinha, porque hoje eu me sinto realmente completa no mesmo local onde ele está. E eu acho que essa é a nossa mensagem para vocês, mesmo que vocês desejem fazer individual, mas conversem juntamente com a sua família, com o seu esposo, tragam ela ou ele para fazer o processo. E o individual, como eu disse, ele trabalha os pontos individuais de cada cidadão, de cada pessoa,
Porém, na individualidade você consegue entender o complemento um do outro. Né? Então, também entendi muito a forma da linguagem do amor da Ana. Isso está dentro do processo, tá? Vocês vão saber se vocês fizerem. Entendi muito sobre o perfil dela, então hoje a gente consegue não mais dizer assim, eu suporto a situação. Hoje eu consigo dizer que eu consigo lidar com a situação. Né? Então eu entendo a hora que eu posso conversar com ela sobre determinado assunto, eu sei a hora que ela está estressada, a hora que ela está calma, eu consigo observar mais detalhes sobre a vida dela, sobre como ela está naquele dia e consigo também só acolher ela somente na questão de um olhar. A gente chegou numa uma sintonia, uma química tão avançada que a gente não precisa mais falar para o outro o que um está sentindo ou o outro está sentindo. Somente num olhar a gente já consegue entender o que está se passando. E eu acho que seria isso.